Então, gente, a próxima apostila, que é a segunda apostila sobre a preparação. Vou até pegar é uma apostila maior, mas eu tentei reduzir o máximo aqui. Lembrando, né, que preparação, eu fiz uma ilustração para vocês sobre duas situações que Paulo dá que precisam de preparo. No caso, um atleta, lá em 1 Coríntios 9, até coloquei aqui um rapazinho correndo, que é o atleta de Cristo, e o soldado. Só que especificamente nesse versículo a gente vai encontrar que o atleta, ele passa por privações. Nesse capítulo 9, lá no final do capítulo 9, ele passa por privações de alimento, porque ele precisa fazer. Hoje a gente conhece como dieta, né? Na época eu não sei como é que eles falavam isso, mas era preparação alimentar e a preparação física também. Assim como um atleta, nós precisamos nos preparar também. Se preparar para a nossa vida espiritual. No caso, nós agora estamos nos preparando para a prova do SEMAD, né? Sim. Quando cremos, nós somos selados. Isso está lá na apostila também, né? Nós somos selados. E o selo é a garantia de que pertencemos a Deus. E talvez isso também caia na apostila. Tudo que eu coloquei aqui, pessoal, pode ser que caia na prova. Eu falei apostila, mas é lá na prova, tá? De repente pode cair na prova. O que é ser selado? Ou então o que é... Diga uma forma da garantia de que pertencemos a Deus. É o selo do Espírito Santo. Não está escrito aqui, mas eu acredito que vocês devam lembrar, né? Que nós, pelo Espírito Santo, nós somos selados. Somos selados, a garantia de que pertencemos a Deus. Aí, aquele exemplo que eu dei para vocês. Todo escravo e servo era marcado. E aqui existem duas diferenças. Esse selado aqui, a pessoa ela carregava um documento que comprovava, no caso, o liberto, né? Comprovava que ele era liberto. E esse documento tinha um selo. Entretanto, aquele que era escravo, ele tinha uma marca. E essa marca ficava no corpo dele. A gente aprendeu que essa marca ela podia ser feita com ferro quente, podia ser feita com faca, com cortes, né? Com furo na orelha, que a gente aprendeu também. Aí todo servo ele é selado ou marcado, e essa marcação que nós recebemos, ela já não é feita com ferro, não é feita com furos, mas é feita com o selo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós atendemos ao primeiro chamado, nós automaticamente somos selados pelo Espírito Santo. E se somos selados, nós nos tornamos servos. Assim como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 1, Romanos 1, no verso 1, que ele fala que ele é um servo de Cristo. Outras traduções que falam que ele é escravo. Inclusive lá na carta a Filemon, Paulo fala que é prisioneiro. Embora ele realmente tivesse como prisioneiro, né? Mas da mesma forma nós estamos aprisionados. Mas essa prisão, no caso, já não é uma prisão como a prisão do pecado, uma prisão para a morte. Mas nós estamos aprisionados com laços de amor. Isso a gente vai ver lá no livro de Oséias, mas é um assunto para um outro momento. Todo escravo e servo era marcado. Sendo assim, precisamos andar como nosso Senhor quer que andemos. Ora, se nós somos escravos de Cristo, servos de Cristo, serviçais de Cristo, então nós não vamos nos comportar da forma como nós bem entendermos. Isso a gente aprendeu nas nossas aulas também, né? Exatamente por isso que eu coloquei essa frase aqui. Inclusive essa frase aqui está na apostila. Precisamos andar como nosso Senhor quer que andemos. Isso seguindo os preceitos bíblicos, as ordenanças que Deus deixou para nós. E para isso é necessário a gente aprender como é que vive um filho de Deus. No caso, o servo também, da mesma forma, né? Aí, Gálatas 2:20, que é Paulo falando, né? Eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, né? O Filho de Deus passa por angústia, sofrimento, tribulação? É claro que sim, né? Que Jesus ele não prometeu que a gente teria uma vida fácil, que a gente teria uma vida feliz o tempo inteiro. E essa felicidade que eu digo, a gente estar literalmente sorrindo o tempo inteiro.
Não, há momentos que a gente passa por situações de tristeza. Falei agora há pouco, momentos que a gente está desanimado, né? Pensando que, às vezes até duvidando daquilo que Deus disse para nós, que isso é comum com qualquer pessoa, gente. Então, assim, cadê? Claro que sim, todos nós sofremos e é assim que aprendemos a obedecer. Hebreus 5:8 vai falar acerca de Jesus, que ele foi dessa maneira que ele aprendeu a ser obediente. Ele foi sofrendo, passando por privações físicas, até sofrimento que hoje a gente conhece como sofrimento psicológico, né? Aqueles momentos em que Jesus teve uma tristeza tão grande, principalmente antes dele ser crucificado, que fala que ele ficou comovido, que a tristeza dele era tão grande que era uma tristeza de morte que ele sentia. Mas assim como Jesus sofreu, mas ele disse que nós teremos aflições no mundo, né? Isso é um verso bastante conhecido. Mas ele venceu o mundo. Então ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Da mesma forma que nós podemos passar por isso, de angústia, sofrimento, tribulação, nós, assim como Jesus, assim como ele foi homem, embora tendo assumido forma de homem, mesmo sendo Deus, mas o aperfeiçoamento que ele passou, isso está lá na carta aos Hebreus, foi a humanidade dele que passou por esse aperfeiçoamento, não foi a parte divina dele. Então, se Jesus, sendo homem, foi aperfeiçoado através das tribulações, angústias e sofrimentos, e dessa forma que ele aprendeu a obedecer, da mesma maneira nós, como seres humanos, também somos aperfeiçoados para o nosso amadurecimento, tanto terreno quanto espiritual, e principalmente espiritual, né? Como conhecer Jesus? Isso aqui é uma questão que eu penso que vai cair com certeza na prova também. Isso, como conhecer Jesus, e está lá na apostila. E tá essas 3 situações lá, são 3 tópicos que tem na apostila acerca desse assunto aqui, como conhecer Jesus. Nós podemos conhecer Jesus através da meditação da palavra, podemos conhecer Jesus pelo Espírito Santo, podemos conhecer Jesus com uma vida de oração. E juntando essas 3, são os 3 pontos cruciais como nós conhecemos o nosso Salvador. Aqui no finalzinho. A preparação para levar a mensagem de salvação deve ser o resultado de uma vida com Deus. Ou seja, para que eu seja realmente preparado e tenha condições de entregar a mensagem do Evangelho, quer pregando, ou quer até mesmo ministrando um louvor, até mesmo por uma conversa, é necessário isso daqui: vida com Deus. Eu preciso ter intimidade com Ele. E a intimidade com Ele é alcançada dessas 3 formas aqui, ó. Meditação na palavra, não somente leitura, que ler, qualquer um lê. Você pode ler uma revista, pode ler um livro, pode ler a Bíblia. Entretanto, meditação é diferente. A meditação é quando você chama a presença dessa pessoa aqui, o Espírito Santo. Você chama a presença dele para que ele te ajude na compreensão do texto, para que você sinta a presença dele, mesmo, principalmente quando você estiver passando por aquelas situações de angústia, sofrimento, tribulação. Mesmo que, isso a gente vai ver depois, mesmo que você não compreenda o que você está lendo, mas leia, mesmo assim. Que você chamando o Espírito Santo para te fazer companhia naquele momento, por mais que você não esteja compreendendo o texto, por mais que naquele momento ele não abra sua mente para compreender o texto, mas mesmo assim ele vai te fortalecer naquela hora. Vida de oração, que são os 3 pontos principais que a gente precisa ter. Esses 2 aqui, meditação na palavra e vida de oração, se esses 2 não forem seguidos pela presença do Espírito Santo, então você é um crente vazio. Se você apenas lê a Bíblia, com aquela meta: eu vou ler a Bíblia toda em 1 ano, mas você não medita, então você é um crente vazio. Se você não ora, no mínimo, gente, isso daqui, você não é obrigado a orar.
aliás, você, para que você tenha contato com Deus, você é obrigado a fazer a meditação na palavra e ter uma vida de oração. Só que lembre que obrigação não é imposição. Deus não chega perto de você e te dá um coque na sua cabeça, te dá um tapa e fala, olha, vai orar, vai ler a minha palavra. Não, você é obrigado, entretanto não é imposto. Você lê se você quiser. Que nem o voto aqui no nosso país, né? Que você é obrigado a votar, entretanto a polícia não vai lá na sua casa te levar na escola para você votar, né? É necessário ter vida com Deus. Entregue-se totalmente. Ele quer intimidade. Deus quer intimidade com a gente o tempo inteiro. Isso a gente aprende nas nossas aulas também. Conhecendo Jesus. Aí aqui eu fiz um resumo de cada tópico. Pela leitura e meditação da palavra. E mesmo que você ainda não compreenda, leia. E a gente lembra, né, dos discípulos. Os discípulos, mesmo com Jesus, a palavra viva ao lado deles, fazendo milagre e tudo mais, eles mesmos não compreendiam. A gente viu isso, né? Entretanto, a gente vê como Jesus era paciente com eles. Então, não fiquem pensando que Deus é impaciente com vocês, querendo que vocês aprendam tudo logo, porque não é assim que funciona. Deus é longânimo, a Bíblia fala. Ele é paciente. E ele se revela, como é que eu posso explicar? Gradativamente. Assim como Jesus, ele não chegou logo se mostrando quem era para os discípulos, até que os discípulos reconhecessem quem ele realmente era. E isso foi só depois da crucificação. Mesmo em alguns momentos, já no meio da história, os discípulos reconheceram, não, tu és o Filho de Deus. Mas só depois da crucificação que eles foram realmente compreender para que Jesus tinha vindo. Aí leia, com oração, humildade, com coração humilde e quebrantado. Isso não está na apostila, mas eu coloquei referência de Salmo 51. Leia, e o Senhor também se revelará a você. Isso aqui de Samuel foi uma palavra lá no final do capítulo de Samuel, vocês pesquisem lá depois. Pedro nos orienta a crescer no conhecimento e na graça. Esse conhecimento e graça, conhecimento primeiro, aqui a gente vai estar falando realmente da palavra de Deus, daquilo que Deus quer para nós, da história da Bíblia, dos personagens bíblicos. Literalmente, a gente precisa adquirir o conhecimento bíblico. Eu não estou nem falando sobre conhecimento teológico, de você ter uma formação acadêmica em teologia, nem é isso. É sobre você realmente conhecer quem é Jesus através da Bíblia. Conhecimento e na graça, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. A gente pode ser uma pessoa exímio conhecedor da Bíblia, conhecer um monte de versículo decorado, mas não ter nada de Espírito Santo. E se nós somos assim, conhecemos muito da Bíblia e não temos nada de Espírito Santo, então somos vasos vazios. Nós somos servos inúteis. Nós não passamos de casas ocas. Nós não somos a habitação do Espírito Santo, somos apenas casas ocas. Casas cheias de conhecimento, mas nada de Espírito. Precisamos manejar bem a palavra da verdade. Esse manejar bem não quer dizer, eu repito, não quer dizer que você precisa ter uma formação teológica, mas você precisa ter um conhecimento mínimo e contato com o Espírito Santo. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Lembra que ele também ensina. O próprio Jesus falou isso lá em, salvo engano, João no capítulo 17. Ele fala que o Espírito Santo ele vai nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo aquilo, no caso, falou para os discípulos, né? E tudo aquilo que nós lemos na palavra dele, o Espírito Santo ele traz isso à nossa memória também. Cadê? Tópico 2, conhecendo Jesus pelo Espírito Santo. Aqui nesse, pode ser que caia assim, que o Espírito Santo é uma influência, o Espírito Santo é uma energia, uma força, é um arrepio. Só que o Espírito Santo não é nada disso. Eu coloquei, o Espírito Santo, ele não é uma influência, uma energia, uma força, um arrepio. O Espírito Santo é o próprio Deus. Lembrem que
A nossa fé confessa que nós acreditamos no Deus tricotômico, que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os três são Deus, os três são um. Ele é o próprio Deus, aí ele é a garantia de que somos filhos de Deus. Nós já vimos lá no começo que o selo do Espírito Santo é essa garantia. Podemos ser batizados pelo Espírito Santo. Mateus 3,11 fala sobre o batismo de Jesus. É o nosso Consolador, que Jesus disse, eu estou indo embora, mas virá outro Consolador. Ele nos convence de nossos pecados, que, como eu falei agora há pouco, nós podemos ter todo o conhecimento bíblico possível, mas não é esse conhecimento bíblico que vai fazer uma pessoa se converter. É a presença do Espírito Santo. Mesmo assim, então quer dizer que se for uma pessoa cheia do Espírito Santo, quer dizer que outras pessoas vão se converter? Em regra, gente, é isso que acontece, mas existe uma questão também de que a pessoa, ela pode, é possível uma pessoa resistir ao Espírito Santo. Isso a gente vê, foi o apóstolo Pedro que disse lá em Atos, que ele pregando, aí ele questionou, salvo engano, eram os fariseus. Ele disse, por que vocês resistem ao Espírito Santo? Mesmo uma pessoa cheia do Espírito Santo não quer dizer que ela vai sair ganhando um montão de gente. Pedro, apesar de que o testemunho dele é uma bênção, que a primeira pregação dele foram 3.000, a segunda foram 5.000, mas houve situações que ele não alcançou ninguém. Houve situações que não foram milhares que ele alcançou. Foi só uma família, por exemplo, a família de Cornélio, do centurião. Cadê? Nosso Consolador nos convence dos pecados. E é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. Quando a gente está pregando, não são nossas palavras, não é as nossas palavras de persuasão. Eu posso ser a pessoa mais eloquente, a pessoa que fala melhor do mundo, e não é as minhas palavras que vão convencer os outros acerca do pecado, acerca do juízo, acerca do julgamento. É o Espírito Santo. Aqui, somos a morada do Espírito Santo. Essa aqui vocês já estão cansados de saber também. 1 Coríntios 6:19. O Espírito Santo, ele faz tudo isso, realiza tudo isso. Se o Espírito Santo, se nós não somos morada, eu falei agora há pouco, somos uma casa vazia. Se ele não nos convence do nosso pecado, aí, se você não compreende ainda o que é pecado e quiser conversar com sua liderança depois, ou comigo, com a irmã Geisa, a gente pode explicar para você o que é isso aqui, o que é pecado. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Isso quando nós estivermos tristes, falei agora há pouco, né? Estivermos desanimados, é Ele que nos dá ânimo, nos dá vigor e nos consola. Podemos ser batizados, que a maioria de vocês eu creio que já é batizado, e é a garantia de que somos filhos de Deus. Tópico 3, com uma vida de oração. Não tem métodos, mas tem princípios. Aí a apostila cita a oração do Pai Nosso, né? A famosa oração do Pai Nosso. Nós aprendemos que aquela oração ali é um modelo a ser seguido. Não necessariamente a gente precisa repetir o que está escrito lá, mas a gente precisa compreender cada coisa que Jesus falou ali e aplicar na forma como nós oramos. Vida de oração é a forma de conversarmos com Deus. Isso daqui também eu creio que vocês já sabem. Ele quer se relacionar com você. Acabei de citar num outro momento, né? Forma de conversarmos com Deus. Ao acordar, no café, na escola, na rua, na igreja, no passeio, ore sem cessar. Isso daqui foi uma coisa que o apóstolo Paulo falou, que nós precisamos orar sem cessar. E é exatamente por isso que eu coloquei aqui, ó. Inclusive está na apostila isso aqui também. Ore ao acordar, no café, na escola, na rua. Mas, irmão, como é que eu faço para orar assim? Você pode estar pensando, poxa, oração é só quando eu fecho os olhos e falo em voz alta. Não, não é só isso. Oração é literalmente você conversar com Deus. Você pode estar de olho aberto, sair andando e conversando com Deus. Pode ser até na sua mente. Você não precisa ficar abrindo a boca e falando, porque senão eu vou pensar que você ficou doido, né? Vai orando desse jeito também, se perguntaria, rapaz, tá ficando doida? Você fala, não, eu sou crente. Tô só orando aqui. Então, gente, qualquer dúvida, falem comigo.
Eu tentei resumir o máximo aqui que eu pude, mesmo assim o vídeo ficou longo.